Presidente. Antes de mais, gostava de cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa, e agradecer a disponibilidade para vir aqui num tempo tão curto prestar esclarecimentos sobre o Conselho de Finanças Públicas. Como vimos, o Sr. Governador é um entusiasta. A questão que eu gostava de colocar aqui em primeiro lugar é a questão de necessidade deste Conselho. No documento em que estamos a discutir na Assembleia da República, diz que a missão deste Conselho de Finanças Públicas é produzir análise e relatórios técnicos sobre a consistência, cumprimento e sustentabilidade da política orçamental. E diz explicitamente que não tem qualquer papel na definição de política orçamental. Portanto, seria um organismo puramente técnico, que produziria informação técnica que, como o Sr. Governador disse várias vezes nas suas intervenções, serviria para informar os agentes políticos e, em particular, a Assembleia da República sobre estas questões, permitindo uma melhor decisão. Assumindo por um instante que este seria um órgão estritamente técnico, algo que nós não concordamos, mas irei falar mais adiante sobre isso. E se assumirmos que é um órgão estritamente técnico, produz informação técnica rigorosa para informar os agentes políticos, a pergunta que se coloca aqui, que nós colocamos e foi colocada por muita gente em discussões que antecederam a esta de criação do Conselho de Finanças Públicas é para quê? Qual a necessidade desta entidade? Havendo três entidades como o Tribunal de Contas, Banco de Portugal e o tal, pergunta-se para quê? De certa maneira, o Sr. Governador, na sua intervenção, já abordou esta questão. Mas a questão pode ser posta de outra maneira. Se estas entidades atualmente não produzem a informação técnica que se espera que a outra entidade, Conselho de Finanças Públicas, venha a produzir, então porque é que não se procede ao reforço destas entidades, de forma a elas produzir, além da informação atual, aquela que seria necessária para atingir o nível que se espera que o Conselho de Finanças Públicas faça. Eu gostava de... Portanto, é uma questão que lhe coloco, porque a nós parece-nos que esse seria o caminho mais simples se o objetivo fosse apenas e unicamente o reforço de informação técnica para fornecer à Assembleia da República, ao Governo e outros agentes políticos. Na primeira intervenção do Sr. Governador, frisou este aspecto, que este Conselho não decide, nem tem que decidir, eu estou a citá-lo, a Assembleia da República é quem decide e depois acrescenta, com informação da UTAU e com informação autónoma do Conselho de Finanças Públicas, ou seja, com a informação da UTAU e com a informação autónoma do Conselho das Finanças Públicas. Não sei se isto é propositado, a utilização do autónomo, porque, nesse caso, eu perguntaria ao Sr. Governador em que medida é que este Conselho de Finanças Públicas, na informação que fornece à Assembleia da República, será mais autónoma do que é a UTAU. Se não for esse o caso, se isto surgiu aqui apenas e podia ser aplicado nos dois casos, então perguntava-lhe se são igualmente autónomas e se uma produz informações, já produz, e o Sr. Governador já reconheceu a qualidade dessa informação. Também tem conhecimento que esta UTAU, no resultado de discussões anteriores havidas em março, foi reforçada, passando de 3 para 8 elementos, tendo atualmente 6, mas por questões internas. Portanto, a UTAU poderia perfeitamente fazer o trabalho que se pretende que o Conselho de Finanças Públicas faça, se fosse estritamente técnico. Portanto, é essa questão que eu também colocava, se considera que a UTAU é menos autónoma, menos idente, menos capacitada para fazer este trabalho do que o Conselho de Finanças Públicas que se pretende criar e cujos estatutos estamos a discutir. A nossa opinião não é esta, que este órgão seja um órgão que se limite unicamente a produzir informação técnica, rigorosa, destinada a informar os agentes políticos. A nossa opinião é que este Conselho de Finanças Públicas é um órgão criado uma entidade criada para condicionar o debate político em torno das questões orçamentais. Os relatórios deste Conselho serão necessariamente ideologicamente posicionados, porque, já tivemos na audição anterior a oportunidade de falar disto, e aliás na intervenção do Sr. Deputado Michael Seufert também reconhece isto, que há opções políticas que são feitas, que partem de determinados pressupostos ideológicos, e obviamente todo o edifício é construído sobre isto. E, portanto, estas pessoas não são ideologicamente neutras, e eu digo isto sem saber quem são. Mas tenho dificuldade de imaginar, conseguiu encontrar 5 pessoas absolutamente neutras do ponto de vista ideológico, não conheço, e, portanto, farão relatórios, tomarão posições ideologicamente posicionadas que, como o Sr. Governador reconheceu, irão condicionar o debate. Apesar do Sr. Governador não ter dito expressamente isto,
Também disse que o eleitorado tende a privilegiar o curto prazo, os agentes políticos têm que jogar com a possibilidade de eleição e acrescentou, dizendo que isto não era uma crítica ao sistema democrático, é preciso contrariar isto. E depois, fazendo o historial, chega por fim ao Conselho de Finanças Públicas como uma entidade que considera mais adequada para esta função. Ou seja, reconhece que esta entidade terá a capacidade de condicionar não só a vontade do eleitorado, que pode privilegiar o que bem entender, não é, na nossa democracia, como os agentes políticos e, neste caso, os deputados que são eleitos por eles. Portanto, nós entendemos que há aqui uma entidade criada com o fim expresso de condicionar essas políticas e não concordamos de modo algum que se ela apenas vá fazer relatórios técnicos rigorosos e isentos, puros e limpos, que nesse caso, em nossa opinião, se assim fosse, poderiam ser perfeitamente realizados por outras entidades. Portanto, eu deixava esta nossa opinião, de contraposição à que o Sr. Governador expressou, e se entender fazer alguns considerandos sobre isto, com certeza, na sua intervenção. Outra questão que eu gostaria, e tenho que acelerar, que o Sr. Presidente torna-me a chamar a atenção para ter o tempo, é uma questão das inevitabilidades. Nós vivemos tempos difíceis, e são tempos difíceis que resultam de políticas seguidas por sucessivos governos, em Portugal e na União Europeia, que são políticas, em nossa opinião, profundamente neoliberais, e que, em nossa opinião, são caracterizadas, e eu vou dizer, provavelmente o Sr. Governador não concordará, por uma concentração sem precedentes do capital e da riqueza, pela financiarização da economia, pela intensificação da exploração dos trabalhadores, pelo aprofundamento das desigualdades sociais, pelo ataque sistemático às funções sociais do Estado e pela mercantilização de todas as esferas da vida social. São estas que nós identificamos as grandes linhas de ação, quer em Portugal, quer na União Europeia. E, obviamente, os governos que praticam estas políticas sabem perfeitamente que elas geram reação por parte dos trabalhadores e contestação social. E uma maneira de controlar esta contestação social é passar a ideia de que estas políticas são inevitáveis e que os problemas orçamentais da dívida pública, do déficit, são problemas puramente técnicos que serão resolvidos com soluções técnicas e, portanto, não estão sujeitas a discussão e opinião e opções políticas. Ora, nós, obviamente, combatemos esta perspectiva porque, em nossa opinião, as políticas seguidas não são uma inevitabilidade, são opções tomadas pelos governos e o problema, em nossa opinião, que o Sr. Governador reconhece, não se resolvem tecnicamente, resolvem-se com a política, com opções políticas. Opções políticas corretas resolvem o problema, porque se tivermos opções políticas incorretas, do nosso ponto de vista, não há técnico, por mais brilhante que seja, que as consegue resolver. E o Sr. Governador insistiu muito na questão técnica. A questão técnica. E chegou a dizer uma frase com a qual eu discordo profundamente, e permita-me rebater, que é, no trabalho técnico, e cito, não há subjetividade. Desculpe, Sr. Governador, em qualquer ciência, e até nas ciências exatas, e a economia não deve escapar à regra, isto não é verdade. Todo o trabalho técnico assenta em pressupostos teóricos. E é com base nesses pressupostos teóricos que se fazem as contas, os cálculos, o trabalho técnico, e se chegam a conclusões. Mudando os pressupostos teóricos, mesmo com as mesmas técnicas, matemáticas mais ou menos apuradas, chegamos a conclusões diferentes. E o Sr. Governador sabe disso, e isto é válido em qualquer ciência. Aliás, isto faz parte do próprio método científico. Portanto, a ideia de que o trabalho técnico é perfeitamente liberto de subjetividade, objetivo, e, portanto, se for feito, conduz a resultados que todos temos que seguir, porque aquilo é perfeitamente objetivo, 2 mais 2 são 4, obviamente tem um objetivo isto. É que, sendo assim, não haveria nada a fazer contra estas políticas. E nós combatemos isto. Isto não é verdade. Obviamente, o que é relevante aqui são os pressupostos teóricos. E depois as continhas, falando assim, depois conduzem aos resultados. Se mudarmos os pressupostos teóricos, temos resultados completamente diferentes. Isto é válido em qualquer ciência, economia. Eu não sou economista, o Sr. Governador se não sabia ficar a saber, mas isto é uma verdade em todas as ciências e não tenho dúvida que a economia também será assim. Última questão, também não lhe faço nenhuma pergunta aqui, porque provavelmente teremos uma discordância profunda, mas se o Sr. Governador entender fazer algum comentário, algum considerando sobre isto, com certeza terá a oportunidade a seguir. A questão das personalidades estrangeiras. O Sr. Governador disse-me algo que me deixou um pouco surpreendido, que somos periféricos, precisamos de quem nos ajude a fazer as coisas, não é o entendimento que nós temos, acho que, mais ou menos, se não foram exatamente estas palavras,
Pronto, então eu peço desculpa se não citei exatamente, mas a ideia que eu apanhei foi essa, que sendo periféricos precisávamos de ajuda externa para fazer as coisas como devia ser. Não é a nossa perspectiva, pelo contrário, vemos esta ajuda, entre aspas, externa, que em nossa opinião não é ajuda, é uma ingerência externa profunda, como negativa. E consideramos que a inclusão de personalidades estrangeiras neste Conselho de Finanças Públicas é mais um passo no caminho da submissão aos interesses internacionais, nomeadamente o diretor das potências europeias, principalmente a Alemanha, e também aos interesses dos grandes grupos económicos internacionais. E, portanto, não vemos qualquer necessidade de incluir personalidades estrangeiras. Pelo contrário, vemos isto como muito negativo. E, por fim, a questão dos custos. Na última audição foi esta questão levantada, sugeriram-nos que colocássemos a questão ao Sr. Governador, e o Sr. Governador aponta um valor de 2,5 milhões de euros, que seria um valor aproximado, mas reconhece, como foi reconhecido na audiência anterior, que não há nenhum estudo de custo deste Conselho. E não deixamos, e gostava de deixar aqui a nossa perplexidade profunda, pelo facto de se propor a criação de um organismo, entidade, que pretende controlar, alegadamente, o descalabro das contas públicas e o deslize dessas contas, e não se faça para este próximo organismo a conta simples, bem simples, que é calcular quanto é que isto vai custar, sabendo quantos membros terá, com o Conselho Superior, os quadros técnicos, os quadros administrativos, instalações. Eu penso que isto é uma conta que poderia ser feita e estimada. Portanto, surpreende-nos que, com tanta preocupação com o rigor das contas públicas, se cria uma instituição, entidade que vai tentar controlar e impor alguma ordem nisso, disso que nós não pensamos que não é assim, e depois não se fazem as contas para saber quanto é que esta própria entidade custa, e se remete para o facto, qualquer que seja o custo disto, 2 milhões ou 25 milhões, como o benefício incerto que isto terá será provavelmente muito superior, estamos contentes e depois logo se vê. Portanto, se calhar foi este o problema das contas públicas, não é? E aqui está-se a repetir. Pronto, eu, como o Sr. Governador reconheceu que não tem nenhum valor concreto, eu terminava por aqui e agradecendo.